gente estava conversando, moçada, existem alguns mecanismos de recombinação genética em bactérias, mecanismos que vão promover variabilidade genética em bactérias, além daquela que acontece nas mutações. Sendo pessoas que essa recombinação genética envolve, de uma certa maneira, a troca de material genético, a troca de genes entre bactérias. Cuidado, quando a gente fala em troca, não necessariamente é uma troca bilateral, né? Eu te dou, você me dá. Pode ser uma troca unilateral, eu dou para você e pronto. Nesse caso, moçada, também pode ser colocado como troca, né? E às vezes, a gente tem essas trocas unilaterais. Uma bactéria passa o gene para outra, mesmo que ela não ganhe nada em troca. Ainda assim, você vai acabar aumentando a variabilidade genética da bactéria receptora desse material genético. Gente, para você trocar genes, no caso do cromossomo bacteriano é complicado, porque o cromossomo bacteriano ele é muito grande e você não tem como transferir o cromossomo inteiro de uma bactéria para outra. Daí, normalmente, moçada, essa troca de genes, quando você trabalha com recombinação gênica, através de plasmídios. Conversamos com vocês sobre o que era o plasmídio. Plasmídios são fragmentos de DNA circular e desnudo, sem estonas, que são extracromossomiais em bactérias. Ou seja, moçada, quando a gente fala em extracromossomial, fora do cromossomo da bactéria. Estava comentando que a bactéria só tem um cromossomo, não me interessa qual é a espécie, né? Só tem um cromossomo. Mas, gente, além do cromossomo único, pode haver vários plasmídios. Pedacinhos de DNA circular e desnudo, fora do cromossomo em bactérias. Uma coisa muito importante para a gente lembrar é que os plasmídios, eles têm genes que eles são úteis à bactéria. Entretanto, eles não são essenciais à vida. Como assim, Landim? Genes úteis, mas não essenciais à sobrevivência. Os genes que são essenciais à vida da bactéria, os genes sem os quais as bactérias não podem sobreviver, estão no cromossomo. Então, aquele gene sem o qual a bactéria morre, aqueles genes fundamentais para a vida da bactéria, estão no cromossomo bacteriano. Mas, gente, no plasmídio, eu tenho genes que não são fundamentais para a vida. Úteis, mas não essenciais. Dois exemplos principais de plasmídios, para a gente lembrar, nós temos pessoas, os plasmídios R, onde o plasmídio R, ele, moçada, apresenta genes para resistência contra antibióticos. Inclusive, o nome R de resistência. Notem, moçada, que a bactéria ser resistente ao antibiótico é essencial à vida dela? Porra, claro que não é. A maioria das bactérias nunca vai ver um antibiótico na vida, né? A maioria das bactérias não chega a entrar em contato com antibiótico. Então, antibiótico não é resistência ao antibiótico, não é essencial à vida. Agora, fato que é útil, né? Você ser resistente a antibiótico é um seguro de vida para você. No dia que alguém jogar um antibiótico, você vai sobreviver ao antibiótico. Então, fundamental a vida não é, essencial a vida não é, mas que é útil, é útil. Isso aí, moçada, dos plasmídios R fornecerem resistência a antibiótico, dá uma merda danada, né? Dá um problemão. Por quê, moçada? Se uma bactéria, ela transfere um plasmídio R para outra bactéria, a outra bactéria adquire resistência. Daí, nas aulas de evolução, a gente estava conversando sobre como é a resistência bacteriana a antibióticos. Deixa eu lembrar para vocês. Resistência bacteriana a antibióticos, exatamente devido a uma mutação que vai criar um determinado gene, que vai codificar uma enzima que vai destruir o bendito do antibiótico. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei nas aulas de evolução, né? Quando a gente falou, por exemplo, lá de uma enzima chamada de penicilinase, que vai lá destruir penicilina. Ou seja, bactérias, moçada, que porventura tenham sofrido mutação, que criaram um gene para codificar a enzima penicilinase, a penicilinase agora destrói o antibiótico penicilina, então a bactéria será
resistente à penicilina. Penicilina não vai mais funcionar para ela. Entretanto, para você ter esse gene que codifica a penicilinase, gente, não necessariamente ele surgiu em você. Na verdade, isso aí pode acontecer de duas maneiras. Na verdade, ou o gene surge por mutação em você, ou o gene ele é adquirido a partir de outra bactéria, exatamente através de mecanismos de recombinação genética. Ou seja, nem sempre, moçada, que a bactéria ela fica resistente ao antibiótico é porque a mutação aconteceu. Pode ser que o gene que fabrica penicilinase tenha surgido por uma mutação, ou pode ser que esse gene tenha sido adquirido a partir de outras bactérias através de mecanismos de recombinação gênica. O que quer dizer que os mecanismos de recombinação gênica, eles são um saco, porque uma bactéria resistente transfere o gene de resistência para outra bactéria que passa a ser resistente também. Nessa brincadeira da outra bactéria passar a ser resistente também, claro que acaba sendo um problema de saúde aí pra gente. Né? O plasmídio R é exatamente quem vai ser transferido nessa troca de genes, exatamente contendo os genes para resistência a antibióticos. Existe, moçada, o chamado plasmídio F. F de fecundidade, F de fertilidade. Sendo que o plasmídio F, ele tem genes que habilitam a bactéria a produzir uma estrutura chamada de pilo ou pelo sexual, onde o pilo ou pelo sexual possibilita exatamente a transferência de genes entre uma bactéria e outra por um processo chamado de conjugação bacteriana. 3 mecanismos de recombinação genética em bactérias. Número 1, fofinhos, conjugação bacteriana. Como é que funciona, moçada, a conjugação bacteriana? Conjugação bacteriana diz respeito lá à troca de genes entre bactérias através de pontes de citoplasma de natureza proteica. Então, quimicamente, elas são feitas de proteína. Essas pontes de citoplasma de natureza proteica, elas são exatamente chamadas pelo nome de pelo sexual, pelo nome de pilo, aqui nesse caso. Opa, pessoas, então a gente, na conjugação, troca genes através dessas pontes de citoplasma. Era uma vez, moçada, 2 bactériazinhas. Essa bactériazinha aqui, ela é resistente a um determinado antibiótico. Essa outra bactériazinha, ela não é resistente a um determinado antibiótico. Isso quer dizer que aquela bactéria resistente apresenta um plasmídio R com gene de resistência. Um belo dia, moçada, elas se encontram, começam a conversar, o clima vai esquentando e elas resolvem, se pegar. Para elas, moçadas, se pegarem, vai haver a formação de uma ponte de citoplasma, exatamente o pelo sexual. Você vai pegar aquela bactéria que é resistente, cria uma cópia do gene de resistência, então você vai replicar, copiar o gene de resistência, e o gene de resistência é transferido pelo sexual para outra bactériazinha. E o resultado, essa da garota aqui, que não era resistente, ela agora passa a ser resistente também. Ou seja, que merda, né? Porque a bactéria que não era resistente, ela agora passa a ser resistente. Detalhezinho, tá? Para você poder fazer esse pelo sexual, você precisa de um plasmídio F. Daí, a gente pode argumentar com vocês que a bactéria, que ela é F+, é a bactéria, moçada, que tem um gene para emitir o pelo sexual, então ela vai lá, emite o pelo sexual, emite o pilo, chama só de pilo aqui, para facilitar a nossa vida. E aí, pessoas, forçando a barra, ela vai ser considerada o macho aqui na brincadeira. Enquanto, pessoas, você tem lá a bactéria F-, é a bactéria que recebe
o pelo sexual, ela, moçada, vai ser considerada fêmea. Claro que ao pé da letra não existe esse lance de machos e fêmeas, em relação às bactérias, estamos forçando um pouco a barra. A bactéria doadora, a bactéria que fabrica o pelo sexual, forçando a barra, ela é o macho. A bactéria receptora, que recebe o pelo sexual, vai ser a fêmea, né? F+, F-, aqui na conversa, para que haja lá conjugação. Outro nome relacionado é o nome fímbria. Gente, o pelo sexual, ele se projeta para fora da bactéria, né? Pelo sexual se projetando. A fímbria também se projeta para fora da bactéria. Mas o papel da fímbria é diferente. Enquanto o pelo sexual, ele tem um papel de transferir DNA de uma bactéria para outra, a fímbria tem um papel de adesão. Então eles são prolongamentos da bactéria, prolongamentos que saem do corpo da bactéria, semelhantes ao pelo, semelhante lá, moçada, ao pilo, só que com papel de adesão e não com papel de reprodução. Então, você pega lá uma bactériazinha, ela tem lá vários prolongamentos às vezes. Às vezes, moçada, esses caras aqui, ó, servem só para a bactéria se grudar. Se é só para a bactéria se grudar, fímbria. E um desses bichinhos serve para a bactéria fazer amor, para a bactéria, moçada, ir lá passar genes para outra bactéria. Então, nesse caso, pelo sexual, pilo sexual, aí na parada. Segunda modalidade de recombinação gênica em bactérias. Segunda modalidade de recombinação gênica em bactérias, nós temos, gente, a transdução. Onde, fofinhos, transdução vai ser a transferência de genes de uma bactéria para outra através de vírus bacteriófagos. Então, a transferência de genes de uma bactéria para outra por ação de vírus bacteriófagos. Ei, Landim, entendi não, ó. Beleza. Vamos tentar desenhar. Era uma vez, moçada, novamente, uma bactériazinha. E essa bactéria, ela é resistente ao antibiótico, então ela tem lá o plasmídio com gene de resistência. Era uma vez, moçada, lá, outra bactériazinha, e essa bactériazinha, ela não é resistente ao antibiótico. E tem lá, moçada, o DNA dela, mas não tem um gene de resistência. Um belo dia, um vírus bacteriófago malvado, tá lá o vírus malvadão, chegou, moçada, e foi atacar essa bactéria. No que ele foi lá atacar essa bactéria, deixa eu só mudar aqui a posição do gene de resistência, ele foi lá e enfiou o DNA dele no DNA bacteriano. Então tá aqui o DNA viral, nesse caso. Imaginem pessoas que essa bactéria, então, ela se reproduz e ela entra, esse vírus, perdão, se reproduz e ele entra no ciclo lítico. Lembra, moçada, no ciclo lítico, o vírus se reproduz de modo ativo e no que ele se reproduz de modo ativo, ele origina novos vírus aqui na jogada. Tcharam, tá lá um novo vírus bacteriófago que acabou de ser produzido. Quando ele faz isso, ele copia o DNA dele. Tá lá o DNA viral. Entretanto, o que acontece é que muitas vezes, além do vírus copiar o DNA dele, acidentalmente, ele copia um pouquinho do DNA bacteriano. E pode ser que nessa brincadeira ele copie justamente o DNA bacteriano com um gene de resistência. Ou seja, o vírus copiou o DNA dele, levou por acidente um pedacinho de DNA bacteriano junto com ele, onde tem um gene de resistência. O que quer dizer que quando esse novo vírus for atacar outra bactéria, tá lá, né, moçada? Esse novo vírus, né? O vírus júnior aqui, o filho lá do vírus original, quando ele vai lá e se enfia, ele coloca o DNA viral na célula bacteriana, mas também coloca, moçada, aquele gene que ele trouxe da outra bactéria. E no meu exemplo, esse gene, ele é o gene de resistência. O resultado, essa bactéria que não era resistente, agora ela ganhou um gene de resistência, isso quer dizer que ela passa a ser resistente. Alguém briga comigo, ô Landim,
Mas nem adianta, né? Isso aí, afinal de contas, o vírus vai entrar em ciclo lítico e a bactéria vai morrer de qualquer jeito. Quem garante que o vírus vai entrar em ciclo lítico? Pode ser, moçada, que o vírus entre em ciclo lisogênico. Né? No ciclo lisogênico, o vírus fica inativo sem fazer porra nenhuma. E enquanto, moçada, esse vírus estiver aqui em ciclo lisogênico sem fazer porra nenhuma, a bactéria agora tem um gene de resistência e ela passa a ser resistente. Se você lembra que alguns vírus entram em ciclo lisogênico permanentemente, que alguns vírus entram em ciclo lisogênico para sempre, eles entram e nunca mais saem, para sempre essa bactéria agora é resistente. Enquanto esse DNA viral estiver aqui, às vezes isso aí é para sempre, é eternamente, por causa do ciclo lisogênico permanente, a bactéria será resistente. Transdução, segunda situação. Terceira situação, moçada, de recombinação gênica em bactérias, chama de transformação bacteriana. Quando a gente fala, moçada, lá em transformação bacteriana, a transformação bacteriana, pessoas, diz respeito lá à incorporação de DNA de bactérias mortas no meio, a incorporação do DNA de bactérias previamente mortas no meio. Não, Landim, também não consegui entender esse caso não. Ah, beleza. De novo, era uma vez uma bactéria resistente a um antibiótico, era uma vez o Plasmídio R com gene de resistência. Era uma vez uma bactéria que não é resistente a um antibiótico. E aí, pessoas, um belo dia, essa bactéria resistente, ela vai lá e morre. Ô, Landim, quem matou ela? Não me interessa, alguma coisa matou ela. Fato é que se ela morre, agora, o Plasmídio R está de bobeira no meio. E uma vez que o Plasmídio R está de bobeira no meio, achado não é roubado, né, moçada? Uma vez que achado não é roubado, esse Plasmídio R, então, ele pode ser absorvido por aquela outra bactéria. Aquela bactéria, então, que não era resistente, absorveu o Plasmídio R e agora ela que não era resistente passa a ser resistente também. Terceira modalidade, moçada, de recombinação genética em bactérias, se uma bactéria morrer e o Plasmídio R ficar de bobeira no meio, outra bactéria pode absorver e passar a ser resistente, chamamos de transformação bacteriana. A conjugação é através das pontes de citoplasma dos pelos sexuais. A transdução é através de vírus bacteriófagos. E a transformação bacteriana é a partir de bactérias mortas aqui no meio. Tudo isso, moçada, ajuda no surgimento de superbactérias, né? Tudo isso, moçada, contribui para a criação na natureza de superbactérias. Falamos sobre superbactérias lá nas aulas de evolução, comentando que superbactérias, o superpoder delas é exatamente a multiresistência a antibióticos. Elas são multiresistentes a antibióticos. Elas são resistentes a vários e vários antibióticos. Como é que surge, moçada, uma superbactéria? Ora, o surgimento da superbactéria envolve mutações para surgirem novos genes, para, nesse caso, moçada, criar resistência contra determinado antibiótico. Mas não apenas mutações, como, por exemplo, recombinação gênica. E, claro, seguida de seleção natural. Algumas superbactérias hoje em dia, elas são tão escrotas que elas são resistentes a todos os antibióticos conhecidos, né? Duas dessas garotinhas, você tem, moçada, uma jovem chamada de KPC. KPC, ela é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Ô, Landinho, o que é que essa desgraça aí ela vai causar? Rapaz, essa garota aqui, ela causa infecção hospitalar. Isso quer dizer, gente, que ela não é uma bactéria mais forte do que as outras bactérias.
Se eu pegar uma KPC dessas e colocar em você, seu sistema imunológico vai espancar a bactéria até a bactéria morrer. Pronto, morreu, já era, você eliminou. O problema, moçada, é que quem está hospitalizado já está previamente debilitado. Ninguém é hospitalizado por uma besteira. Se você está hospitalizado, é por uma coisa séria. Então, quem está no hospital é por uma coisa séria. Então, já está debilitado, o sistema imune não está funcionando legal. Então, algumas bactérias se aproveitam que a pessoa está debilitada para causar infecções generalizadas. E a Klebsiella pneumoniae carbapenemase é uma delas. Ela sempre foi uma bactéria muito chata de tratar, né? Entretanto, tinha lá um antibiótico, que era uma espécie de trunfo na manga lá dos médicos. Toda vez que o cara pegava Klebsiella pneumoniae, a galera usava um antibiótico chamado carbapenema e pronto, carbapenema conseguia matar essa desgraçada. Entretanto, gente, nos anos 2000, devido provavelmente a mutações, surgem umas linhagens de bactérias que elas inventaram um gene que codifica uma enzima chamada carbapenemase, que destrói carbapenema. Em outras palavras, tu joga carbapenema, a KPC joga a enzima carbapenemase, destrói carbapenema, e hoje em dia ela é uma das poucas bactérias que a gente conhece que elas são resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Isso quer dizer que se você pegar a KPC, qual é o tratamento? Rezar. Rezar para o seu sistema imunológico dar conta da bactéria, porque nenhum antibiótico sozinho consegue fazer isso. O que eu posso fazer é um coquetel de antibióticos, né? Entupir o cara de antibiótico e torcer para dar certo. Mas nenhum antibiótico isolado consegue matar essa desgraçada aqui, ela causa lá infecção hospitalar. Sabe por que bactérias que causam infecção hospitalar são mais propensas a virarem superbactérias? Porque, gente, essa bactéria mora no hospital, né? Como ela mora no hospital, todo dia ela conhece bactérias novas, né? Todo dia, moçada, chegam pessoas doentes no hospital com bactérias novas. E a bactéria KPC, gente, ela pega todo mundo, né? Qualquer bactéria que aparecer, ela transa com outra bactéria e vai acumulando genes de resistência. Ora, ela mora no hospital. Todo dia chega uma pessoa nova doente. Todo dia chega uma bactéria nova com um gene novo de resistência contra um outro antibiótico. Começa daqui, sai transando com todo mundo, pega tudo quanto é resistência para ela. Chegou um momento que ela conseguiu ficar resistente a todos os antibióticos. Mutações e recombinação gênica na infecção hospitalar, no hospital. Isso é favorecido pelo alto fluxo de doentes, pelo alto fluxo de bactérias dentro do hospital. Uma outra moçada, bactéria, que ela é superbactéria, ela é uma garota chamada de MRSA. Ela é a Staphylococcus aureus. Pô, claro que o nome lá das bactérias é o de menos. Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. História, moçada, muito parecida, né? Essa garotinha aqui, ela também vai causar infecção hospitalar. E essa garotinha sempre foi difícil de ser tratada. Entretanto, pessoas, o trunfo na manga dos médicos era meticilina. Um belo dia, devido a mutações, essa garota que já era uma superbactéria, já era muito resistente, aprende a fazer uma enzima que destrói a meticilina e hoje em dia essa bactéria, nenhum antibiótico isolado consegue matar ela. Então, se você pegar isso aqui, torcer para o seu sistema imune e dar conta do recado. Porque antibiótico nenhum consegue eliminar superbactérias. Como é que elas surgiram? Mutações, recombinação gênica, o ambiente hospitalar favorece isso e, claro, seleção natural.